Olá, eu sou Anderson Montalvão, criador do Projeto Escreva. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um planejamento de um texto para que você consiga dizer exatamente o que você quer dizer e seu leitor consiga entender o que você disse. Como toda atividade humana, o ato de escrever também precisa de planejamento. O planejamento de um texto vai permitir que você defina bem a sequência de fatos e informações que você vai precisar, você consiga dar um ritmo bom ao seu texto e com tudo isso vai facilitar o entendimento do texto pelo seu leitor. Mas como vamos planejar um texto? Vamos partir de 5 questões para facilitar esse planejamento. O que dizer, a quem dizer, como dizer, por que dizer e qual o objetivo que eu tenho com esse texto. Vamos começar com o que dizer. Para começarmos o planejamento de um texto, nós precisamos saber qual é o assunto que nós vamos tratar. E precisamos também saber se já temos uma quantidade de informações sobre o assunto que nos permita tratar dele num texto. Porque se nós não tivermos informações suficientes, nós vamos precisar buscá-las, fazer uma pesquisa. Não é possível se escrever um texto sem conteúdo. O texto pode ser muito bem estruturado e ser vazio. Outra forma de facilitar a resposta a essa questão é definir a abrangência do texto. Existem temas que são muito amplos. Se nós pegarmos, por exemplo, um tema como ecologia, ecologia é um mundo, as possibilidades são muitas. Para você escrever um texto de 30 linhas sobre esse tema, ele vai ficar vago. Então o que nós devemos fazer? Se nós pegarmos, por exemplo, o impacto da poluição nas mudanças climáticas, aí sim, nós delimitamos essa abrangência e é possível escrever uma redação de 30 linhas que tenha consistência, que a gente possa desenvolver um raciocínio em torno desse assunto. Ok, agora vamos ver a quem dizer. Nós já vimos em vídeos anteriores sobre processo de comunicação que a comunicação só se estabelece se o receptor decodificar a mensagem, isto é, se ele entender a mensagem plenamente. O foco no receptor é fundamental. Nós precisamos conhecer quem é o receptor, porque isso vai definir várias escolhas que vamos fazer para construir o texto. Identificado o receptor ou receptores do nosso texto, agora nós devemos nos preocupar de como dizer. Precisamos fazer várias escolhas sobre vocabulário, estruturas sintáticas, enfoque, para que as coisas funcionem bem, o texto seja inteligível para esse receptor. Em vários vídeos anteriores, nós já demos várias dicas sobre essa questão das escolhas de vocabulário, de estruturas sintáticas, de enfoque. Nós vimos na série de qualidade de um bom texto, 5 vídeos que tratam sobre esses vários assuntos. Mas aqui, o que é importante nós ressaltarmos? Quanto mais você escrever de modo que o seu receptor, seja ele uma pessoa comum, consiga decodificar a sua mensagem, melhor. Agora nós chegamos a um ponto crucial. Por que dizer? Se você tem motivo plausível para dizer alguma coisa, diga. Mas, se você não tiver, se você não souber responder essa questão, é preferível não dizer. Porque você vai dizer coisas que não têm a menor necessidade, coisas vazias. É fundamental que você responda a essa questão. Tenho motivo para dizer o que eu quero dizer? Existe uma razão plausível? Respondidas essas 4 questões, agora chegou o momento de definir o objetivo do texto. Por que é importante a definição do objetivo? O objetivo vai funcionar como uma guia, vai permitir que nós não percamos o fio da meada, não percamos o assunto. Vai permitir que nós não escrevamos textos do tipo: em cima daquele morro tinha um lindo pé de rosa, se você não gosta de abacate, porque furtou
minha bicicleta. Isto é, textos que não têm pé nem cabeça. Eu amo esse negócio. Mas como vamos elaborar esse objetivo? Vamos começar essa formulação com um verbo no infinitivo. Por exemplo, se nós vamos escrever um bilhete para nossa diarista que vai fazer uma faxina em nossa casa, o objetivo poderia ser dizer quais são as tarefas que devem ser realizadas durante o dia. Se vamos escrever sobre os impactos do uso contínuo das redes sociais pelos jovens, o objetivo poderia ser mostrar como o uso contínuo das redes sociais impactam psicologicamente os jovens da atualidade. Os verbos mais utilizados nessa formulação são mostrar, analisar, apresentar, comparar, verificar, demonstrar, explicar. Vejam que a escolha do verbo é muito importante, porque ela define a profundidade de abordagem do assunto. Verbos tais como mostrar, apresentar, eles têm um nível de profundidade. Agora, verbos como comparar, verificar, explicar, tem outro nível. E um nível mais profundo nós temos com verbos como analisar, demonstrar. Então, a escolha do verbo é fundamental para definir essa profundidade de abordagem do assunto. Aqui cabe uma observação. A formulação do objetivo não vai entrar no texto, mas ela vai permitir que se defina a tese do texto. Essa sim que terá o seu lugar na introdução do texto. Portanto, o objetivo cumpre também essa função. Outro lembrete importante. A dissertação tem uma estrutura constituída de introdução, na qual é contextualizado o assunto e apresentada a tese ou o enfoque do texto. O desenvolvimento, em que é apresentada a argumentação que vai sustentar a tese. E a conclusão, em que se resume o teor do texto e reforça-se a tese e, além disso, apresenta-se uma solução possível para o problema abordado. Agora veja, o planejamento de um texto vai permitir, inclusive, a superação do branco. Porque ao reunir essas informações todas previamente, o escritor vai estar muito mais bem preparado para iniciar o seu texto. Hoje, vimos como planejar um texto de forma que o escritor se sinta mais bem preparado para iniciar o ato de escrevê-lo e, com isso, consiga emitir uma mensagem que facilite o entendimento do seu leitor. Se você gostou do nosso vídeo, curta-o, compartilhe-o com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Bons textos!